Fala desenvolvedor, tudo bem? Meu nome é Augusto Paiva e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de cores RGB e escala de transparência com RGBA. Também vamos abordar um pouquinho o funcionamento da composição de cores em escala de cinza e cores em tons pastéis. Vamos lá? Olá, vamos começar a nossa aula então, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para que você dê um like nesse vídeo. É muito importante para nós, para que o YouTube identifique esse conteúdo como conteúdo relevante e para que leve esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva também no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, publicação nossa, né? E gostaria de dizer também que esse vídeo faz parte de um artigo que foi publicado no nosso site, serprogramador.com.br. O link para o artigo está na descrição, ok? Bem, eu tomei a liberdade de criar um sliderzinho para que nós possamos ter uma aula um pouco mais didática, né? Para que nós tenhamos exemplos visuais, ao invés de ficar colocando diretamente a mão no código, tá? Basicamente, a sigla RGB vem das três cores em inglês, a inicial dessas cores, Red, Green e Blue, né? Vermelho, verde e azul. E o RGB busca, através dessas três cores, da mistura dessas três cores, atingir o máximo possível de cores como resultado no espectro cromático, né? O RGB é utilizado em tudo que lida com cores no meio tecnológico, né? Então, para a construção de monitores, LEDs, projetores, TVs, tudo isso que é tecnologia que lida com luzes, é utilizado o sistema de cores RGB, tá? Através das misturas das cores básicas do RGB, nós conseguimos obter como resultado outras quatro cores. Misturando cores de duas em duas, nós podemos obter o ciano, o magenta e o amarelo, e misturando as três cores, nós obtemos o branco. A mistura de cores no RGB é dada pela sua intensidade, certo? Cada mistura, cada cor no RGB, nós temos intensidade que vai do 0 ao 255, onde 255 é a cor na sua máxima intensidade, na sua máxima vibração. E no 0 é a cor na sua mínima intensidade, ou seja, o preto total, né? Como exemplo, para que seja didática a aplicação de forma prática no CSS, nós temos aqui embaixo, sempre nós teremos a aplicação no background color, tá? Onde nós passamos a função RGB e os três parâmetros para essa função, onde o primeiro parâmetro é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro é o azul. Tá ok? Vamos ver mais de perto como funciona essa mistura, né? Essa mistura de cores. Começando pelo vermelho e pelo verde, misturando as duas cores na sua máxima intensidade, nós obtemos o amarelo, tá? Quando nós vamos trabalhar com o CSS, através da função RGB, nós não passamos nenhuma intensidade de azul quando queremos ter o amarelo como resultado, porque o amarelo é composto somente pelo verde e pelo vermelho, né? Então o azul não faz parte da composição de cores do amarelo. Então quando nós temos uma cor que não faz parte da composição, nós passamos como 0 no parâmetro e só trabalhamos com a intensidade que nós buscamos dessa cor, tá? Agora falando um pouquinho do ciano, né, esse azul água, o pessoal costuma chamar bastante de azul água. Esse azul claro é composto pela mistura do verde e do azul, tá, na sua maior intensidade. Então como vemos aqui embaixo, o vermelho está como 0, não vai nenhum traço de cor do vermelho para a composição do ciano, tá? Para o magenta, é a mesma coisa, nós estamos trabalhando com a mistura de duas cores somente até agora, do RGB. Então, para obtermos a magenta, que é esse roxo mais rosado, né, se é que possamos dizer assim, o lilás, nós apenas misturamos o vermelho e o azul. Né? Então, o verde não faz parte dessa composição, passamos como 0 o verde para a construção dessa cor no CSS. Agora, quando estamos falando da mistura de três cores no RGB, nós começamos a entrar um pouquinho já na parte de tons de cinza e cores pastéis, né? Voltando um pouquinho para o começo, né? Misturando as três cores do RGB na sua intensidade máxima, nós obtemos o branco. Então, passando 255 para os três parâmetros do RGB, nós obtemos o branco na sua máxima intensidade.
Meio que como um produto do RGB, né, o resultado das misturas básicas de cores do RGB, o ciano, magenta e o amarelo, surgiu o sistema de cores CMYK. O CMYK é utilizado para impressões, então as impressoras utilizam o CMYK. Basicamente, elas fazem a mistura de cores entre o ciano, magenta e o amarelo e utilizam o preto como uma cor-chave para balizar a intensidade dessas cores. Então, como nós vemos ali em cima, os três círculos, né, aqui nós temos o magenta, o ciano e o amarelo. A mistura deles, nós voltamos às cores básicas do RGB e tendo no meio como preto, né, balizador da intensidade dessas cores. No CMYK, o preto é representado pela cor K, porque o preto é dado como uma chave, né? Então ele é representado por Key Black, onde ele trabalha, como eu já disse, balizando a intensidade das cores. Então ele é chamado por Key Black e traz a cor K também, para que nós não confundamos com o RGB, né? O B do Blue no RGB. Aqui então ele representa pela cor K, para que não seja confundido. Tá? Quando eu digo cor K, eu estou fazendo uma referência à representação do K diante da cor preta no sistema de cores CMYK, onde K é uma chave, né? A Key Black é uma chave negra, é uma chave que baliza a composição do preto nas cores, né? Por isso eu digo cor K, mas por uma questão de referência. Esse slide, assim como o slide anterior, é uma curiosidade, né? Nós conseguimos correlacionar a forma de criar cores no sistema RGB com a formação de cores através da refratação da luz. Né? Então, no RGB, nós conseguimos atingir todas as cores possíveis, né? Que vemos na natureza na sua maior intensidade. Já na refratação da luz, nós pegamos uma cor branca e refratamos ela e conseguimos chegar em todas as cores possíveis na sua maior intensidade que encontramos na natureza. Já no RGB, quando nós misturamos todas as cores, nós temos por resultado a cor branca. E na refratação da luz, nós obtemos, né, todas as cores possíveis através da refratação da luz branca. Né? Então, a formação de cores no RGB e a refratação de cores, né, a formação do arco-íris, digamos assim, estão muito correlacionados, né, a forma de compor as suas cores. Depois de analisarmos como funciona a construção de cores mais básicas no RGB, né, na sua maior intensidade, fica a dúvida como construir as cores de menor intensidade, as cores mais escuras, né, com RGB. Basicamente não tem muito segredo, né? Nós conversamos que a intensidade da cor no RGB vai de 0 a 255, onde 255 é a cor na sua maior intensidade e 0 o preto absoluto, na sua cor de menor intensidade. Então basta que nós passemos para o RGB uma intensidade menor para que ele consiga ter como resultado uma cor um pouco menos intensa. Nesse caso aqui, esse vermelho mais escuro, um vermelho mais puxado para a tonalidade vermelho amor, nós passamos 50% de 255, que seria aproximadamente 127, nós obtemos esse vermelho. Para o verde e para o azul, de forma igual, basta que nós passemos a intensidade que nós buscamos para o parâmetro correto. Né? O azul aqui também, um azul de menor intensidade, 127 para o terceiro parâmetro do RGB. Basicamente assim. Conseguimos fazer da mesma forma para as cores secundárias, para as cores que nós geramos através da mistura das cores básicas do RGB. Dessa forma, então, basicamente nós precisamos somente compor a intensidade que nós buscamos para a mistura correta de cores que nós precisamos. Né? Para termos como resposta, né, como resultado, um amarelo menos intenso, um amarelo mais escuro, basta que nós passemos a mesma intensidade para o vermelho e para o verde. Passando os parâmetros corretamente, nós temos o nosso resultado. Da mesma forma para o ciano, um ciano escuro, nós passamos 50% de intensidade para o verde e para o azul, e para o magenta igual, da mesma forma. Tá? Para as cores primárias e secundárias, nós já sabemos como formá-las e como trabalhar com a intensidade dessas cores. Agora a questão é como trabalhar com cores que são mais compostas, cores que não são tão simples de serem formadas assim. Então,
como nós conseguimos construir um roxo? O roxo, se nós pararmos para analisar bem o conceito da construção do roxo, nós precisamos de um magenta com uma tonalidade um pouco maior, né, de azul. Então, como inserir o azul, sendo que para a formação do magenta o azul já está em 100%? Basta que nós diminuamos a intensidade do vermelho. Então, se nós temos o azul na sua tonalidade maior e nós precisamos de mais tonalidade de azul na cor que nós buscamos como resultado, basta diminuir a intensidade do vermelho. Então, se nós queremos um roxo, tínhamos o magenta, né? Nós já sabemos como compor o magenta, e nós já sabemos qual cor nós precisamos que predomine na cor magenta. Então, basta que nós diminuamos a intensidade das demais cores para obtermos o nosso resultado. Da mesma forma, para obtermos o laranja, nós sabemos que o laranja é um amarelo mais puxado para o vermelho. Né? Então, para formarmos o amarelo mais intenso, nós temos a intensidade máxima do vermelho e do verde, não dá para adicionar mais vermelho na intensidade máxima. Então, basta que nós diminuamos a intensidade do verde para que nós cheguemos na tonalidade mais correta para o laranja. Né? Quanto mais verde nós diminuímos, mais próximo do vermelho nós vamos estar. Então, mais tonalidade de vermelho nós vamos agregar para esse laranja. Então, nós podemos também trabalhar a tonalidade do laranja dessa forma. Tá? Da mesma forma para o marrom. Sabemos que o marrom é um laranja mais escuro. Então, como chegar no marrom? Basta que nós diminuamos de forma igual, né, de forma proporcional, a intensidade das cores que formam o laranja. O laranja é formado por 50% de verde, 100% de vermelho. Então, basta que nós diminuamos de forma correlacionada a intensidade dessas cores. Então, para chegarmos no marrom, basta que nós diminuamos em metade a intensidade dessas cores. Então, o vermelho, que era 255, vai passar para 127, e o verde, que era 127, vai passar para 64. Então, tendo metade da intensidade, basicamente, diminuindo a intensidade, nós estamos puxando essa cor mais para o preto possível, até que nós consigamos atingir o resultado que nós buscamos. Agora que nós já temos em mente como construímos cores através de apenas duas cores do RGB, duas das três, nós já podemos entrar na parte de configuração de três cores. Né? Basicamente, quando você trabalha com três cores em igual intensidade, isso se caracteriza como uma escala de cinza. Tá? Então, quando você trabalha com o vermelho, o verde e o azul na sua máxima intensidade, 255 para os três parâmetros, nós temos o branco. Quando nós trabalhamos com metade da intensidade, nós temos um cinza neutro. Quando nós trabalhamos com 3/4, 75%, né, da intensidade possível, de forma igual nos três parâmetros, nós temos um cinza mais claro. Quando trabalhamos com 1/4 da intensidade, nós temos um cinza mais escuro. E quando nós não trabalhamos com nenhuma intensidade, nós temos o preto. Tá? Basicamente, para compormos uma cor pastel, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o pastel tem um fundo de cor neutra. O pastel é sempre uma cor mais puxado para uma cor neutra. Então, basicamente, quando nós queremos ter como resultado o salmão, nós precisamos, primeiramente, chegar no tom de cinza que nós estamos buscando e depois adicionar esse tom de cinza à tonalidade da cor que nós estamos buscando. É assim para o vermelho, gerando uma tonalidade mais puxada para o salmão. É assim para o verde, criando um verde bem claro. E assim para o azul, criando um azul um pouco mais pastel. Da mesma forma, nós conseguimos fazer para as cores secundárias, né, para o amarelo, para o ciano e para o magenta. Basta que nós chegamos no cinza que nós estamos buscando e nós adicionamos a mistura de cores na intensidade que nós queremos. Assim, da mesma forma para o ciano, misturando o verde e o azul, além da própria mistura em 50% em todas as cores, né, nas três cores, na tonalidade que nós estamos buscando, né, o magenta, da mesma forma misturando o azul e o vermelho. Basicamente assim. Agora que nós já sabemos como trabalhar com as três cores do RGB e como compor todos os tipos de cores, cores compostas, cores mais claras, cores mais escuras, tons de cinza e cores pastéis, nós já podemos aprender a trabalhar com a transparência dessas cores. Tá?
A transparência é dada pelo canal alfa. O canal alfa é representado pela letra A na função RGBA, tá? E aqui nós temos um gradiente, né, representando a transparência, né, desde a maior tonalidade de transparência até a menor tonalidade de transparência, da maior escala até a menor escala, tá? Aqui nós temos um exemplo de como compor a cor laranja na transparência. O canal alfa é dado por porcentagem, tá? Então aqui ele vai trabalhar de 0 a 1, números inteiros, e nós vamos sempre trabalhar com a amplitude de 0 a 1 como se fosse 100. Nós vamos trabalhar com os decimais e com os centésimos de 1, né, do número inteiro, para que nós possamos configurar a porcentagem. Então, sabendo que entre 0 e 1, sabendo que 0 é 0% e 1 é 100%, meio é 50%. Né? Então, no canal alfa, nós estamos passando 50% de transparência. Como configurar a cor laranja? Sabemos que a cor laranja é configurada pelo verde e pelo vermelho, né? Onde o vermelho precisa predominar. O verde nós estamos passando com 50% de verde para que nós atinjamos, né, essa cor laranja, aqui representada por no alfa, sem canal alfa. E aqui embaixo nós temos a mesma cor, exatamente a mesma cor, configurada com RGBA através de 50% da tonalidade de alfa. Tá? Para trabalhar com isso no CSS, nós precisamos trocar a função também. A função precisa ser RGBA para qualquer tipo de cor que nós queiramos trabalhar, né? E passando a escala de transparência no quarto parâmetro. Então, passando sempre como decimal. Tá? Aqui nós temos o mesmo exemplo e 50% de transparência com o marrom. Tá? Então, nós temos aqui metade da intensidade de vermelho, um quarto da intensidade de verde, formando a cor marrom, e 50% de intensidade do alfa, né, convertendo essa cor em metade transparente. Aqui nós temos exatamente a mesma cor roxa dos outros exemplos. Eu vou utilizar essa cor para estabelecer uma comparação, né, de diferentes níveis de transparência do canal alfa. Aqui nós estamos trabalhando com 50% do canal alfa, e aqui, como nós podemos ver, com 25% do canal alfa, esse listrado do fundo já fica muito mais aparente, né? E já com 75%, quase nós não conseguimos ver a transparência, né? Quase nós não conseguimos ver a diferença de tonalidade dessas cores listradas no fundo. Só para recapitular então, o canal alfa ele trabalha com porcentagem de 0 a 100%. A partir do momento que você identifica qual é a escala de transparência que você está buscando para a sua cor, basta que você pegue a porcentagem, né, relativa à escala de transparência que você busca e dividir essa porcentagem por 100. Basicamente o nome já diz, né, o próprio nome já diz, por 100. Então, se você está trabalhando com porcentagem, você divide por 100 para encontrar o número correlacionado a essa porcentagem, né, na forma decimal. Então, se você tem 75%, dividiu por 100, você vai ter como resultado 0,75. É esse 0,75 que você vai inserir no quarto parâmetro do RGBA. Da mesma forma, para 25%, pega 25%, divide por 100, ponto 25, 50% da mesma forma, né? A única diferença é que aqui nós omitimos o 0 à direita, 0,5, nós temos 50% de alfa, e é exatamente assim que nós configuramos a escala de transparência, sem segredo, sem complicação. Então é isso. Nossa aula chegou ao fim, finalmente, né? A próxima aula nós vamos falar sobre o padrão de cores hexadecimal. Nós vamos ver como se configura o código hexadecimal para que nós tenhamos como produto a cor que nós estamos buscando, né? O hexadecimal ele é baseado no RGB, então é muito correlacionado. Então a aula de hexadecimal tende a ser um pouco menor do que essa, porque nós vamos usar todos os conceitos que nós abordamos nessa aula, tá ok? Um abraço, até a próxima.